O assunto voltou à tona durante a sabatina de Roberto Campos Neto, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a instituição. Hoje o Brasil é uma jabuticaba nesse sentido, porque nós temos um sistema de meta que é comparável com outros países, mas não temos a independência. Então a independência nos coloca junto aos pares no sentido de melhores práticas. Isso vai baratear o custo de crédito, isso vai facilitar a entrada do Brasil em organismos internacionais como a CDE. Um projeto do Senado busca dar uma autonomia formal ao Banco Central para que a instituição execute suas atividades sem sofrer pressões políticas. Pela proposta, essa autonomia seria garantida com a criação de mandatos fixos para o presidente e diretores do Banco Central, não coincidentes com o do presidente da República. O mandato da diretoria, segundo o meu projeto, ele vai até metade do mandato do presidente. O presidente que assume não pode exonerar a diretoria do Banco Central. O governo, o executivo e o legislativo, e mesmo o judiciário, não podem interferir na política monetária a ponto de nos desmoralizar e desmoralizar a moeda. O senador Humberto Costa não concorda com a mudança. A política econômica, a política monetária, a política de combate à inflação, ela deve ser uma política de governo e não nós termos uma instituição independente que vai atuar somente em cima de uma questão, que é o controle da inflação, e fora do contexto da política do governo. Este especialista acredita que a melhor mudança seria adotar a chamada accountability, uma prestação de contas do Banco Central perante a sociedade. O que eu acho relevante é a prestação de contas do Banco Central à sociedade, cobranças efetivas e não pura e simplesmente fazer a apresentação da economia brasileira, de como estão os bancos, como hoje é feito. O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central também defendeu o mandato fixo, porém não coincidente com o do presidente da República. A hora que a gente defende que ele tem que ser coincidente, uma decisão já tomada pela categoria há alguns anos atrás, isso possibilitaria, ele tenta fazer com que aquele presidente que foi eleito num pleito majoritário, a população escolheu aquele presidente, que aquela política que ele defendeu nas urnas e que foi vitoriosa possa ser implementada de imediato. E destacou outra mudança. A gente entende que essa definição de mandatos é o primeiro passo de uma caminhada ainda que tem que ser um pouco maior, né? Não pode se restringir a mandatos de diretores e sim assegurar maior autonomia e prerrogativa para os servidores exercerem suas atividades. Outros senadores também acreditam que existem alterações mais importantes para serem feitas do que a questão da autonomia. Mas imagino ser necessário muito mais do que isso, né? Uma reforma do sistema financeiro. Nós somos reféns dos grandes bancos no país. E o poder público, o Banco Central, o governo, enfim, sucumbiu diante da força desse grande conglomerado de bancos que se organizou no país. O que esse país precisa não é só o olhar do banqueiro, que é o que a gente está vendo aí. O país precisa de um projeto para alavancar a economia. Investir no setor que gera emprego e renda. Mais importante do que debater a autonomia do Banco Central, uma vez que ele já tem bastante liberdade para operar a taxa de juros, é que o Banco Central se ocupe de olhar o nível de emprego para definir a taxa de juros para garantir o crescimento da economia.